Vamos falar sobre métodos. Tendo identificado a classe com seus atributos, a seguinte pergunta pode surgir: mas o que fazer com esses atributos? Como manipular os atributos? É nessa hora que o método entra em cena. O método é responsável por identificar e executar as operações que a classe fornecerá. Essas operações, via de regra, têm como finalidade manipular os atributos. Método é uma porção de código que é disponibilizada pela classe. Este é executado quando é feita uma requisição a essa classe. Um método serve para identificar quais serviços, ações que a classe oferece. Eles são responsáveis por definir e realizar um determinado comportamento. Para facilitar o processo de identificação dos métodos de uma classe, podemos pensar em verbos. Isso ocorre devido à própria definição, ações. Ou seja, quando se pensa nas ações que uma classe vem oferecer, ela identifica seus métodos. No processo de definição de um método, a sua assinatura deve ser identificada. A assinatura nada mais é do que o nome do método e sua lista de parâmetros. Mas como nomear métodos? Novamente, uma expressividade ao nome do método deve ser fornecida, assim como foi feito com o atributo. Por exemplo, voltando ao contexto de um sistema hospitalar. Imagine que teremos uma classe chamada procedimento. Logo, um péssimo nome de método seria calcular. Calcular o quê? O valor total do procedimento, quanto cada médico deve receber pelo procedimento, o lucro do plano por este procedimento. Nesse caso, seria mais interessante termos métodos chamados calcular o total, calcular os ganhos do médico e calcular lucro. Veja que, ao lermos esses nomes, logo de cara já sabemos o que cada método se propõe. Parâmetros são informações auxiliares que podem ser passadas aos métodos para eles executarem suas ações. Cada método poderá ter a sua, caso haja necessidade. Por fim, os métodos devem possuir um retorno. Se uma ação é disparada, é de se esperar uma reação. O retorno de um método pode ser um dos tipos primitivos. Assim, os seguintes exemplos podem ser apresentados. Double, calcular total, quer dizer que esse método vai retornar um valor do tipo double. E void, finalizar procedimento. No caso, quando existem métodos que são declarados como void, esses métodos não têm um retorno. Agora, vamos ver novamente o nosso código. Observe agora a nossa classe personagem, onde temos os atributos: nome, cor, quantidade de cogumelo, altura, tipo físico, possui bigode. E temos alguns métodos já declarados: string, getNome, void, setNome, void, pular, void, pegar cogumelo, bola fogo, atirar fogo. E aqui o código em C#, com as mesmas definições e o código bem parecido, inclusive. Tem aqui uns gets e sets que são um pouco mais diferentes do que no Java.